Boa tarde, boa tarde. Vou organizar de novo, eu tô transmitindo no Instagram e no YouTube, então por isso que às vezes eu dou uma olhadinha pro lado, porque eu tô gravando aqui pro YouTube também. Vamos lá, vamos falar de procrastinação, essa palavra que é tão frequente no nosso dia, né? Tão chata ali. A gente acaba procrastinando em muita coisa justamente porque é fácil. Já falamos sobre isso, né? É muito fácil procrastinar, então a gente acaba procrastinando ali em microatividades, em micro coisas. E no fim da noite, no fim do dia sempre vem aquela culpa, né? Mas o que tem a ver o temperamento com toda essa situação? Boa tarde. Quando a gente sabe o nosso temperamento, e sim, todo mundo tem o seu, fica mais fácil a gente saber aonde que a gente fica mais suscetível a procrastinar. Aonde que tá mais fácil. E quando a gente sabe, a gente toma consciência da onde fica mais fácil da gente procrastinar, a gente fica mais suscetível a evitar que isso aconteça. Né? Quando a gente toma consciência de alguma coisa, é onde aquilo para de dominar a gente e a gente passa a controlar melhor a situação. Então, daí a relação do temperamento, por isso que a gente vai falar sobre temperamento e a procrastinação. Temos 4 temperamentos, né? Quem é mais novo aqui no canal não está muito acostumado com isso, mas lá atrás já falei ali sobre temperamentos. Temos 4 temperamentos: colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Cada um tem o seu. E cada um vai ter ali características que são mais presentes de cada temperamento. E cada temperamento também vai procrastinar, vai ter uma tendência a procrastinar mais em determinadas situações. Então, vou falar um pouquinho delas, um pouquinho de onde cada temperamento tem uma tendência a procrastinar, para que vocês também consigam identificar isso. A partir do momento que eu sei o meu temperamento, eu consigo saber aonde eu fico mais suscetível a procrastinar e, portanto, consigo controlar melhor isso. Vamos lá, o colérico. O colérico, ele é um temperamento que ele é ótimo em começar coisas novas, novos projetos, novos desafios, mas ele tem uma certa dificuldade ali em continuar. Por quê? Porque ele se valida muito por resultados. Então, para ele, quando a situação que ele está fazendo, aquela atividade que ele começou, aquele projeto novo, quando ele sente que ele não está tendo mais o resultado que ele gostaria, ele para de fazer. Ele começa a procrastinar aquilo que deveria ser feito, justamente por não achar que tem o resultado que ele quer. Um exemplo, a pessoa que é colérica, ela quer perder 10 quilos. Eu tive muito isso, eu sou colérica, então eu passei muito por isso. Quer perder 10 quilos. Aí ela começa a perder perde 2, perdeu 2 quilos. Poxa, legal, perdeu. Pro colérico, não. Ele não entende que não ter um resultado é diferente de não ter o resultado esperado. Então, para ele, se ele perdeu 2 quilos, ele não perdeu nada. Para ele é a mesma coisa do que ter 0. Porque ele não consegue entender essa questão do ter um resultado e não ter o resultado que eu gostaria. Mesma coisa, que faz muito também. Comparação. Nossa, mas fulano já tem tal coisa, fulano já conquistou tal coisa, e eu ainda não fiz. Então ele procrastina muito porque ele se valida por resultado. E quando ele não tem o resultado que ele gostaria, ele desanima. Então o que funciona ali para o colérico evitar a procrastinação? Entender esse conceito de resultado, que eu não ter o resultado e eu não ter o resultado que eu esperava são coisas diferentes. E aprender ali a olhar mini metas, né, dentro da meta X. Aprender que eu preciso ter mini etapas, né, para que eu consiga atingir o meu objetivo. Se o meu objetivo, por exemplo, é ganhar, eu ganho R$2.000, eu quero aprender, quero passar a ganhar R$10.000. Eu entender que dentro dessa meta vão existir mini etapas, que é ganhar 3.000, ganhar 4.000, e cada uma dessas metas que eu alcanço, sim, eu estou tendo um resultado menor, por isso a importância de olhar por etapas, mas ainda assim eu estou tendo um resultado. Falei pra quem tava no começo, gente, eu tô transmitindo no Instagram e tô gravando pro YouTube também, então por isso que às vezes eu dou uma olhadinha pra cá pra também dar uma atenção pra esse lado também. Vamos lá.
Então é essa a ideia de aprender a separar as coisas em etapas menores, as metas em etapas menores. Isso vai para o trabalho, para a vida pessoal, para questões físicas do corpo, peso, para tudo. Aprender a separar as coisas em etapas melhores e entender que se eu tenho um resultado melhor, ainda assim eu tive um resultado. Portanto, eu fico mais suscetível a me manter, porque eu tenho mini etapas. Se eu conseguir essa etapa, um check. Conseguir a próxima, um check. E assim eu consigo me manter melhor dentro do meu objetivo, dentro da minha meta central, da minha macrometa. Sanguíneo. O sanguíneo, ele é um temperamento que ele é ótimo para iniciar coisas também. Ele é muito ligado ao prazer, ele é muito ligado à novidade. A motivação dele é isso, prazer, o novo. Então ele é ótimo para começar coisas novas. Só que tem um ponto. O sanguíneo, quando ele não tem mais novidade, quando ele sente que ele não tem mais novidade, ele desanima. E aí o que ele para de fazer? Ele começa a procrastinar nisso. Quando ele acha que aquilo não é mais novo, aquilo não gera mais prazer, aí ele deixa de lado a atividade. Ele se cansa muito rápido. Começa com muita animação, mas logo ele cansa. E aí ele começa a procrastinar ali nas atividades que deveriam ser realizadas. É uma novidade, mas quando isso deixa de ser uma novidade, ele deixa de lado. O sanguíneo aqui, para evitar essa questão da procrastinação, o que ele precisa entender? Que nem sempre a gente faz aquilo que a gente quer. Às vezes a gente tem que fazer aquilo que precisa ser feito. Entender que disciplina é liberdade. Quando a gente fala sobre essa questão da disciplina ser liberdade, é porque quando você tem disciplina para organizar os seus dias, você faz aquilo que você se propôs a fazer, você se torna o maior líder da sua vida. Você tem a maior expressão da liberdade, que é poder comandar a própria vida. Sem ter medo da culpa, sem ficar refém do, eu gosto de fazer isso, eu não gosto de fazer aquilo. Então, entender que a disciplina e a liberdade, elas andam lado a lado, desde que você saiba administrar isso. Uma coisa que funciona também para o sanguíneo evitar a procrastinação são sistemas de recompensa. Eu estou com uma mentorada atualmente que ela é sanguínea e a gente está justamente nessa etapa. A gente estruturou já a rotina para ela e estamos justamente nessa etapa de colocar algumas recompensas no dia dela, porque isso faz com que ela se mantenha mais motivada na rotina, no que ela se propôs a fazer, de acordo com as nossas metas estabelecidas. O sistema de recompensa faz com que ela se mantenha mais motivada. Então, é uma coisa que funciona também. Eu vou precisar ter sistema de recompensa sempre? Não, e não é essa a ideia também. E também precisa ter muito cuidado para não confundir sistema de recompensa com busca por felicidade momentânea, busca por prazer imediato. Não pode ser um vício isso. Tem que ser uma troca, um equilíbrio. Então também precisa tomar cuidado para essa busca por esse sistema de recompensa não se tornar ali uma busca por prazer o tempo todo. Pausa para água. Vamos lá. Fleumático. Fleumático, ele é um temperamento muito tranquilo. Dos temperamentos, esse é o mais tranquilo. Só que justamente por ser tranquilo, ele acaba sendo tranquilo demais. E ele demora muito para pegar no tranco ali. Demora muito para agir. Justamente por essa busca por tranquilidade, por equilíbrio, por segurança. Ele tem muito medo do novo. Muito medo de magoar as pessoas, muito medo das coisas não darem certo. Então, onde que vem a procrastinação aqui? Justamente no medo do começar. Justamente no medo do novo, o medo de magoar alguém. Então ele prefere nem começar. O fleumático, ele tem tanto medo das coisas não darem certo, que ele prefere nem começar. E aí ele vai adiando aquilo, adiando. E aí a procrastinação vai tomando conta. Justamente porque o medo de perder impede de ganhar. Então, quanto mais medo você tem de alguma coisa não dar certo, de alguma coisa dar errado, impede você também de ganhar os benefícios, porque tem 50% de chance de dar certo. Pode dar errado? Sim, mas também pode dar certo. E o fleumático tem muita dificuldade nesse começo, entendeu? Então, a procrastinação toma conta aqui. Justamente,
Pro fleumático evitar a procrastinação, ele precisa entender que a exposição, ela faz parte do crescimento. E que para toda mudança, ela vai existir o começo. Se eu quero começar num trabalho novo, eu preciso dar minha cara a tapa. Se eu quero emagrecer, baixar ali o peso na balança, eu preciso começar. Esse começo ele vai ser um pouco dolorido? Às vezes sim, mas é o meu começo. É o começo. Eu preciso começar. O problema do fleumático, diferente dos outros temperamentos, diferente do colérico, do sanguíneo, que é sempre pronto para começar qualquer coisa, é justamente porque ele tem o medo do começo. Ele demora mais para pegar ali no tranco, entendeu? E o que funciona também para o fleumático? Colocar a data de início para as coisas. Porque senão ele tem uma tendência a ficar postergando demais para realizar. Então, a partir do momento que eu planejei uma atividade, planejei a atividade X, ok, determine uma data de início. Justamente para não correr o risco de não fazer. Estipula uma data. E se der, e se sentir mais confortável, compartilhe essa data com as pessoas. Gente, até tal dia eu vou começar tal coisa. Porque as pessoas vão dar uma cobradinha, né, na pessoa. E talvez ajude ali a pegar um pouquinho mais no tranco. A procrastinação aqui no fleumático é justamente o medo que você tem do novo. O medo, por causa que ele tem do novo. E por último aqui, o melancólico. O melancólico, esse é um temperamento muito rígido. Ele se cobra muito por fazer as coisas da forma mais perfeita possível, da melhor forma possível. Ele demora para começar algo novo justamente por achar que nunca está pronto para isso. Busca muita perfeição. E qual que é o problema da perfeição ali em excesso? É que ela também é uma forma de procrastinação. A gente tem que tomar muito cuidado com o perfeito, com essa ideia do perfeito. Temos sim que buscar evoluir mais, evoluir cada vez mais, sim, mas no sentido de excelência, de se tornar cada vez melhor, de ser 1% melhor todos os dias, e não buscar aquela perfeição, e não colocar a sua vida em torno disso, de eu só vou começar quando eu estiver perfeito, eu só vou começar quando eu estiver no cenário ideal, porque às vezes esse cenário não existe. Então a perfeição também é uma forma de procrastinar. Temos que buscar a excelência, fazer bem feito, mas tomar cuidado para a perfeição não ficar impedindo você de alcançar a meta, impedindo você de começar. O problema do melancólico está muito parecido com o do fleumático. É o início. Enquanto o fleumático ele tem o medo do início, o melancólico ele fica muito preocupado com estar perfeito para iniciar. E é lembrar que o feito é melhor do que o perfeito. O feito todos os dias é melhor do que o perfeito uma única vez. Aqui, o que vai funcionar para o melancólico, né, na questão da procrastinação? Entender que as coisas elas precisam ser feitas e que nem sempre você vai ter um cenário perfeito. Que às vezes você precisa começar com um cenário que você tá. E também tomar cuidado com essa questão do tempo. O melancólico, ele tem uma tendência a detalhar muito as coisas. Então, ele se aprofunda muito num tema, até que ele acha que aquele tema está perfeito para ele, e aí ele dá continuidade. Só que, às vezes, esse tempo, ele toma conta. Então, precisa definir um tempo para finalizar cada atividade, para não correr o risco de passar o dia todo e ele só focou numa única coisa, enquanto ele deveria ter focado em outras. Então, delimitar tempo é muito importante pro melancólico, para justamente não correr o risco de focar demais em um único tema e esquecer dos outros. E entender que feito todos os dias é melhor do que perfeito uma única vez. A constância é sobre isso, é sobre você conseguir fazer todos os dias, entendendo que tem dias que vai ser melhor e dias que não vai ser tão bom assim. Sem uma rotina bem definida também para o melancólico, ele acaba por não fazer tudo que deveria ser feito no seu dia. Então, funciona muito bem para eles ter ali uma rotina. O cérebro do melancólico ele precisa de previsibilidade, ele precisa saber como vai ser o dia dele. Então, ter uma rotina estruturada também funciona bem. Não é uma rotina de o que eu vou fazer em cada hora, não é essa a ideia. Essa ideia também de colocar horários para tudo é até uma ilusão, porque quando a gente não consegue cumprir uma atividade, a gente acaba
não cumprindo as outras. E tipo, eu não consegui fazer esse mesmo. E aí você vai deixando. Não é essa ideia de ter horário para tudo, mas é a ideia de ter ali as suas atividades mapeadas, só aquilo que você precisa fazer no dia, e dar uma data limite. Eu não posso gastar mais do que tantas horas fazendo isso, porque senão eu sei que eu não vou ter tempo para fazer as outras. É essa a ideia da rotina. Então, gente, o que eu quero dizer com tudo isso, né? Que a procrastinação, que é uma das coisas que eu já falei algumas vezes também, a procrastinação, ela não é o sintoma, né? Ela é a consequência de algo. Consequência de um trauma, é a consequência de você não saber direito o que funciona para você. É a consequência da falta de autoconhecimento e reconhecer o seu temperamento, reconhecer o que funciona e o que não funciona para você. Aqui a gente falou aqui de algumas situações em que cada um dos temperamentos são mais suscetíveis a procrastinar. Mas existem outras situações, e eu dei uma pincelada em algumas situações que são mais frequentes, mas você pode identificar aonde que você é mais suscetível a procrastinar, em qual momento, com cada uma das situações. Quando você sabe o seu temperamento, fica um pouco mais fácil de você entender, de você olhar na sua rotina ao longo do seu dia, o que funciona melhor para você e o que não funciona. Então não adianta você tentar seguir ali uma forma geral de planejamento, sendo que cada temperamento possui a forma que melhor se adapta a ele. Então, o melhor planejamento vai ser sempre aquele que respeita a sua individualidade, né? Que é feito para você. É aquilo que a gente já falou, né? Lembra, o melhor treino sempre será aquele que é adaptado para você. Por isso que saber o seu temperamento te ajuda ali também a entender qual é o melhor formato para você, o que funciona melhor para você. E aí, com isso, você fica menos suscetível a procrastinar em alguns momentos, porque você vai automaticamente pegando, você vai identificando algumas coisas, alguns padrões que você fala, eu tô tendo uma tendência ali a procrastinar nesse canto, e sei que eu tenho uma tendência a fazer isso, deixa eu me controlar. Então fica mais fácil de você ir ali se controlando e se policiando ao longo do seu dia. Então, gente, é isso. Hoje meu intuito era trazer um pouquinho de como cada temperamento lida com a procrastinação, onde cada temperamento tem uma tendência a procrastinar. Fechamos aqui a live de hoje. Quarta-feira que vem temos mais uma. Mandem temas, né? Mandem temas. A ideia aqui é trazer coisas que vocês queiram ouvir, então mandem temas. E é isso, nos vemos na próxima live e fica aqui no perfil também pra ir acompanhando, que sempre tem vídeo novo, sempre tem uma coisinha legal por aqui. Beleza, gente? Muito obrigada, boa quarta-feira para todos. Nos vemos na próxima.